Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você, curta este vídeo, compartilhe, comente. Se quiser, se puder, apoie financeiramente pelo Pix que se encontra na descrição. O apoio pelo Pix é a única forma de monetizar o canal. Eu sinto que, se eu pedir para vocês darem um valeu demais ou tornar-se membro do canal quando isso for possível, eu sinto que eu vou ficar falando pro vento, né? Porque não tô desmerecendo, recebo sim apoio de alguns inscritos, mas são muito poucos. E a maioria das pessoas que vê os vídeos ou é inscrito nesse canal sequer vê os vídeos ou sequer curte. Então é uma coisa muito chata ficar tendo que repetir isso o tempo todo. Eu detesto repetir as coisas a vida toda. Bom, dito isso, vamos falar de hoje de Diários de uma Apotecária, o anime extremamente queer que acabou sexta-feira. Bom, era para ter acabado na semana passada, ou até antes, mas esse negócio de cadeando episódio, isso aconteceu, se não me engano, 2 vezes com o Diário de Apotecária. Bom, eu tenho 2 vídeos aqui que eu faço uma espécie de review do anime, e eu quero comentar basicamente sobre o final. Então eu não vou ficar aqui repetindo como é que é a história de Diário de uma Apotecária, porque não vai ficar muito longo. Episódio 24. O que nós tivemos de não interessante? Gente, o final foi péssimo pra mim. O final foi muito ruim. O final foi muito abaixo do que eu gostaria que fosse. Mas eu já tinha noção que o final não ia ser bom. Resolveu aquela trama envolvendo a Lolan, o clã Shi, Suirei, que na verdade o nome dela original era Shisui. Resolveu e não resolveu, né? Agora, o príncipe, já ia chamá-lo de Zuko, ele é tão parecido com o Zuko que eu começo até a confundir o nome. O Jinshi tá it's over para qualquer chance dele ser aclamado um dia imperador ou ser coroado imperador, porque a Gyokuro pare um menino, a concubina Lirua, que também tá grávida, whatever pra ela. A Gyokuro, gente, como eu já expliquei, ela é assim uma jovenzinha, sabe, uma universitária de odonto, sabe? Quando esses caras que gostam de pegar uma universitária, a fulana tá no 2º período de odonto, sabe? Ou tá no 3º período de direito, do odonto também, que seja, 3º período de qualquer porcaria de faculdade. Ela tem 19 anos, se não me engano, nesse momento da série. Já tem uns 2 anos de série, uma coisa assim. E ela pariu um menino. Né? Ela teve um parto complicado. Bom, acabou aquela confusão toda lá, tal. As crianças ressuscitaram, as crianças que a Lolan tinha deixado com a apotecária. A apotecária ia esconder isso do Jinshi, né? Você vê que essa é uma mulher extremamente confiável, uma mulher excelente para você ter como esposa. O Jinshi, todo preocupado com ela, deita do lado dela, tenta beijá-la, e atrapalha ele a beijar a mulher. Aí as crianças ressuscitam. A Suirei, que tentou matar o Jinshi, mas é prima do Jinshi, é perdoada. E a mãe do Jinshi, a Adu, a mãe que não pode dizer que ele é filho dela, e ele, por sei lá que motivo, resolve adotar essa idiotice que a avó dele impôs, que ele não é filho da Adu nem do imperador, ele é filho da avó. Coisa que faz o menor sentido, porque o avô dele só gostava de cria, né? Vocês entenderam? O avô dele era pedo, né? Vocês não precisam falar mais, né? A Adu, que mora num casarão afastado, né? Não é mais concubina, né? Não pode ter filhos, só tem o Jinshi. E é o grande amor do imperador, apesar do imperador comer a estudante de odonto lá. E ela adota Suirei e adota parte das crianças. E aquele menino mais encapetado, quem viu a série viu que tinha um menino mais encapetado, ficou com a apotecária. A apotecária saiu do palácio e virou uma apotecária de fato, trabalhando no puteiro. E aí o Jinshi vai pra lá visitar a apotecária, termina com o Jinshi tentando beijá-la pra valer, tentando pegar ela. Ela meio que cedeu assim, né? Troço meio perigoso, tá, Jinshi? A mulher às vezes cede e tal, você faz aquela pressão masculina, né? Que muita gente acha, que muita mulher que fala que gosta disso, né? Mas aí você faz isso com ela, ela fala assim, ai,
Ele me forçou, ele me obrigou a fazer isso. Eu não queria, mas aquela masculinidade tóxica me oprimiu e tudo mais. Ai, amiga, ele me oprimiu. Igual aquele cara lá, o Bruno Giglio, fala, né, no canal dele. Olha, terminou da forma mais queerista possível esse anime. Foi um final bastante porcaria, a meu ver. A Adu virou mãe adotiva da Suirei e dos pivetes. E detalhe, tá? Esses pivetes, essas crianças, o mais pivete ficou com a apotecária, né? Eles perderam a memória. O pivete que tá com a apotecária perdeu a memória. Ele não lembra de nada que aconteceu antes. Ele perdeu a memória, apagou a cabeça dele. Aí eles inventaram um nome pra ele. Os outros, eu não sei se perderam a memória, não lembro agora de cabeça se perderam a memória. E também criaram novos nomes pra eles. E eles são filhos das casadas. Que a Shenmei, a vilã, ela era voyeur. Né? Acho que não é voyeur que fala, deve ser voyeuse, né? Que ela é uma mulher. Ela tinha que fetiche de voyeur, ela ficava assistindo casadas traindo os maridos com os caras do job. É sério, tá? Eu não tô brincando. Quem não viu o anime, quem viu o anime percebeu isso, que a Shenmei tinha um quartinho do prazer. Lá ficavam os caras do job, não eram as mulheres do job. E eram as mães desses meninos, iam lá, ficava aqueles risinho de cocote francesa, sabe? Cara, que coisa bizarra, velho. E a Shenmei ficava lá assistindo aquilo com uma taça de bebida na mão. Foi caralho, velho. Que mulher sinistra. Uma mulher que tem um prazer tão específico e tão macabro. E a pobre da Suirei amarrada dentro de um armário. A Suirei, que é uma mulher relativamente grande, era tão oprimida desde a infância pela Shenmei que ela aceitava a Shenmei, que já é uma senhora bastante de idade assim no anime, não é uma velha propriamente dita, senhorinha velha assim, velha é um termo pejorativo de falar, não é uma pessoa velha do tipo 60 anos, né? É uma pessoa de 50, de quase uns 50, vamos dizer assim, uns 50 mais ou menos. Porque a Tai-Ho, se tivesse viva, seria da idade mais ou menos da Imperatriz. A Imperatriz tem 40 e poucos anos, a Imperatriz viúva, né? A viúva do Imperador Pedro, tá? Lembrando que a Tai-Ho foi, né, o Imperador Pedro fez ousadia com ela, nasceu a mãe da Suirei, né? Que é, no caso, a Suirei é neta do Imperador Pedro. E assim, cara, foi muito bizarro isso, cara, sem brincadeira. Agora, vamos aos pontos mais desnecessários. Eu até fiz umas anotações aqui. O coitado do príncipe Jinchi perdeu o trono. Isso aí deve ficar para a terceira temporada, se isso fosse ser aclarado que ele é filho do imperador atual. Isso deve ficar para uma terceira temporada e vai ter uma terceira temporada. Muito queerismo, desnecessário, mais até do que a média do anime. Ele quase comeu e toda hora alguém atrapalhava. 2 vezes tentaram atrapalhar o cara. Extremamente desnecessário e extremamente anticlimático. A Lolan sobreviveu. Sobreviveu, levou o enfeite de cabelo que a Mao Mao entregou pra ela, que não teve a menor necessidade aquilo. Pra que ela deu o enfeite pra Lolan? Só pra assim, desmerecer o presente, que o Jinchi cobra o presente. Fala assim, cadê o enfeite? Você vendeu? Ela não conta de verdade que deu pra Lolan. Assim, no começo. Aí depois ela acaba dizendo que deu. Cara, o Jinchi continuou na seca. Coitado do Jinchi. E a Lolan ter sobrevivido foi extremamente anticlimático. Ela vendeu o enfeite em troca de uma pedra de jade, que ela adotou um nome de Tal Mao, uma coisa assim. E dá a entender que ela fugiu daquele continente, que eles estão tipo na Ásia, né? Que seria um outro mundo, tá, gente? Eles estão num mundo, não é o planeta Terra, evidentemente. Eles estão num país deles, não é a China. E eles vão pra e ela quer ir pra um outro continente. Então pra que aquela porra sobreviveu? Pra que ela sobreviveu? Não teve graça nenhuma ela ter sobrevivido. Foi só assim pra ela vender o enfeite. Aí o enfeite talvez chegue um dia na mão da Mao, eu vou saber que ela tá viva.
Aquela Shaolan, que era amiga da apotecária, foi mandada pra virar serva de uma família nobre e tal. E não sabe o que aconteceu, não sabe nada da história, porque o negócio virou meio que um segredo de Estado. Não sabe que a Shizui, que ficava lá pagando de serva, era Lolan, que na verdade Shizui é Suirei, que teve toda uma conspiração, que o clã Shi tentou matar a família real, que a Suirei participou disso, que a Suirei na verdade é da família real também, né, de um ramo bastardo, e que a Suirei chama Shizui, e que a Lolan é dada como desaparecida, que eles não encontraram o corpo dela. Ela tomou vários tiros, né? Como eu já disse, ela deu a entender que ela morreu e ela sobreviveu. Que é uma coisa que faz o maior sentido, né? Você toma um monte de tiro num lugar que não tem hospital, que não tem porra nenhuma, tá frio pra cacete, tá nevando e você sobrevive, né? Faz muito sentido isso. Lembrando que nesse universo as pessoas não têm superpoderes, não é My Hero Academia. Então, assim, o final deu aquela coisa assim, aquela aula de Red Pill, uma aula de Red Pill total, e foi uma competição de como fazer um anime, foi assim, competição não, esse termo correto, e foi, cara, um acúmulo de quiesismo nipônico assustador. Eu queria entender por que os japoneses, no caso é uma japonesa autora dessa porcaria, por que ela é, por que eles são inimigos de relacionamentos monogâmicos? Qual o problema que os japoneses têm com relacionamentos monogâmicos? Eles têm que ter alguma explicação para isso. Por que não pode ter relacionamento de homem e mulher? Por que vocês odeiam isso? Vocês odeiam isso? Vocês querem transformar o país de vocês o quê? Num clipe do, sei lá, INCA ou uma coisa assim? Vocês querem destruir o país de vocês? Deve ser, né? Aí depois vocês vão lá, faz uma propaganda em cima do anime porcaria com aqueles pai versus fêmea. Ah, mas o objetivo da história não é romance. Então pra que põe romance, ô cacete? Por que não botou um apotecário, então? E ele virava um agente secreto, James Bond e tal, e fica parceiro do príncipe, que não é bem príncipe, mas não é príncipe, eles viram amigos, viram parceiros, tomam uma birita juntos, e eles aprontam altas confusões, matam gente e tal, troca tiro. Por que não faz isso? Pô, se fosse assim, ok. O imperador vai coroar a Gyokuro, que é a concubina mais paia de todas. Imperatriz, que botou um menino no mundo, a Lihua perdeu. Whatever pra Lihua, a Lihua tá grávida, pode nascer um menino. Aí depois, claro, que se nascer um menino, vai ter um golpe de estado no futuro, né? Vai ter uma revolta, vai ter algo igual Kingdom depois no futuro. Porque é assim que funciona a família real, tá? Aqui no Brasil tem uma ilusão com realeza. Eu vou explicar pra vocês. Impeachment, que já é um troço assim complicado, é coisa de república, né? De república é mal de falar, né? O Brasil não é bem uma república. É coisa assim de quando não tem realeza. Quando tem realeza é só na base do golpe mesmo, do golpe. E aí? E aí foi, né? Como diria o lendário jogador brasileiro, ia, né? Bom, tá encerrado o anime. Vamos esperar aí a terceira temporada. Você vai ver uma terceira temporada? Cara, tem muito mistério nessa porcaria dessa obra. Eu gosto de mistérios. Eu era fã de Scooby-Doo. Por que eu não seria fã de Diário de um Apotecário dos Mistérios, né? Eu topo encarar essa porcaria desse anime por causa dos mistérios. Eu não topo das conspirações, das tramas. Eu quero entender, espero que um dia isso seja decifrado, né? Por que ele aceita não ser filho do cara que é pai dele? Sendo que ele já percebeu que ele é a cara da Adu. Tanto que a Adu, que tem tanta semelhança com ele, já chegou a se vestir dele, fazer a voz dele. Até o Lacan percebeu isso, que ela não era o Jinchi. Eles não conseguiram enganar o Lacan. Lacan é o pai da apotecária. Cara, aquilo é uma aula de Red Pill. Esse anime é uma aula de Red Pill total. Esse anime é muito Red Pill. E dá muita Red Pill na gente. É a apotecária com daddy issues. É a Adu que teve um filho com o cara, mas só gosta dele como amigo. E o cara gosta dela pra cacete, mas ao mesmo tempo ele tem que ficar com outra porque ele gosta, mas ele é meio fornicador, né? É as mulheres lá competindo pelo macho, pelo alfa, né, financeiro, pelo Rodriguinho do financeiro. É o príncipe Jinchi que quer pegar a mulher que tem daddy issues e se dá mal. Cara,
Ele só gastou, ele não comeu. Ai, gente, foi as mulheres traindo os maridos com os caras do job pra Shenmei ver. Ah, aqui, ó. Gente, que convite a não viver, né? Bom, gente, tá feita a análise. O final não foi bom, não gostei desse negócio da Lolan ter sobrevivido. Lolan, por mim, se eu fizesse o final, Lolan teria tomado 50 tiros. E os caras iam chegar pra dar mais tiro nela ainda, assim, tá? Executar a Lolan, levar o corpo dela, assim, sair no jornal, Lampião morto, sabe? Tipo assim, sabe? Ia ser desse jeito o meu final. E o Jinxia dá nela um tapa no meio da fuça dela, igual o Xandão fala que vai fazer com o Bafomé, sabe? Não, brincadeira, mas o Jinxia fala assim, ó apotecária babaca, chupa essa manga, tá? Achou uma mulher melhor que você. Tá parecendo uma empregada lá, uma empregada gostosinha lá, tava falando assim, ai, nossa, esse cara é tão gato, esse homem vestido de armadura, tão gato. Você achou gato? Então vem cá, catar ela assim, então. Pronto, aqui ó, chupa essa manga aí, apotecária. E ele ia chegar chutando o pau da barraca lá naquele palácio de merda. Ela fala, isso aqui, vocês acham que eu não sei que eu sou filho do imperador atual, não? Que porra é essa? Que Gyokuro, cara? Você vai caçar Gyokuro na casa do cacete, pô? Vamos botar fim nessa porra aqui. Eu tenho apoio aqui das Forças Armadas. Artigo 142. Isso é muito engraçado. Isso é muito divertido. Se eu escrevo o final dessa porra, eu vou fazer um final muito divertido. Bom, gente, fiquem com Deus. Até a próxima.